Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre gestação, amamentação, maternidade e a primeira infância nos contextos do sistema prisional e do sistema socioeducativo no Brasil. Apesar da importância de que bebês e crianças vivam em condições e em ambientes saudáveis, em 2020 cerca de 30% das gestantes ouvidas em audiências de custódia tiveram prisão preventiva decretada, por exemplo. O dado é de uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Eu converso agora sobre este tema com a Paola Stucker, socióloga e pesquisadora sênior do PNUD, e com a Thaís Duarte, socióloga e pesquisadora da UFMG e consultora do projeto. Sejam bem-vindas. Obrigada, Karine. É um prazer participar deste espaço. Muito obrigada, Karine. Vai ser um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Bom, primeiro eu queria perguntar, vou começar perguntando para a Paola. Paola, é importante que a gente explique o que é uma audiência de custódia, né? E quais são os direitos que especificamente gestantes e mães de crianças até 12 anos têm. Certo, Karine. Bom, as audiências de custódia, elas são medidas que foram instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, em 2015, para determinar que toda pessoa que for presa em flagrante seja apresentada, né, dentro de 24 horas a uma autoridade judicial competente para que seja avaliada, né, as circunstâncias em que ela foi presa e entendendo, né, que a prisão, o encarceramento é uma medida extrema e que idealmente essa pessoa deva aguardar, né, o julgamento do seu caso fora do ambiente carcerário. Especialmente quando estamos falando de mulheres gestantes e mães ou responsáveis por crianças até 12 anos, essa medida ela ganha uma significância maior, né, reconhecendo, tendo em vista todo o reconhecimento que se tem de que o ambiente carcerário não é um ambiente adequado para as gestantes, né, e para as crianças viverem e se desenvolverem. Então, dentro dessa compreensão, nós temos várias iniciativas e vários avanços, podemos dizer assim, legislativos, no sentido de tentar resguardar as mulheres gestantes, lactantes, mães de crianças até 12 anos, da prisão preventiva, né, se elas podem, enfim, estar em prisão domiciliar aguardando julgamento. Então, desde 2016, com o Marco Legal da Primeira Infância, o Poder Judiciário vem sendo provocado, né, à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no caso dessas mulheres. E aí a gente vem tendo também algumas disputas em torno disso, o que fez ser necessário em 2018 o habeas corpus coletivo, né, do STF, determinando essa substituição, chegando também em 2018 na lei, que acaba por alterar, né, o Código de Processo Penal, então a Lei 13.769 de 2018, determinando, então, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para as mulheres, né, gestantes, responsáveis por crianças até 12 anos ou por pessoas com deficiência, com algumas exceções, né, daqueles casos em que se comete o crime com grave violência ou contra o filho ou o dependente. E as audiências de custódia, então, são esse momento de se verificar, né, essas condições e, idealmente, se encaminhar essas mulheres para a prisão domiciliar. Bom, aí o PNUD, em parceria com o CNJ, fez um estudo que mostrou que, apesar dessas garantias, isso não vem acontecendo na prática, né? Por quê? O que esse levantamento mostrou, então? Como é que foi feito isso e por que não vem acontecendo isso na prática? Certo, Karine. Bom, dentro do Diagnóstico Nacional da Primeira Infância, que é esse projeto, né, realizado por PNUD
e pelo CNJ, nós tivemos várias temáticas de atuação. Uma dessas temáticas foi o tema relacionado, né, a mulheres abrangidas pelo sistema penal, né, com privação de liberdade, adolescentes que sejam gestantes ou mães. E dentro desse grande tema, desse grande guarda-chuva, nós tivemos uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. Na pesquisa quantitativa, a gente abordou uma série de dados também, né? Trabalhamos com mais de 10 bases de dados, e uma dessas bases foi justamente o sistema de audiências de custódia do CNJ, onde nós tivemos a oportunidade de analisar informações de todas as audiências de custódias, né, que ocorreram a partir de 2015, do nosso recorte até meados de 2021, que é quando a gente realizou as análises, e fazendo um recorte específico para mulheres gestantes, nós conseguimos identificar que em 2020 ainda cerca de 30% dessas mulheres receberam como decisão na audiência de custódia o encarceramento, né, a prisão preventiva. Então, se em 2016, que é o ano do Marco Legal da Primeira Infância, nós observamos que tanto mulheres grávidas como não grávidas, em torno de 50% desses dois grupos, né, o mesmo percentual, recebiam essa decisão. Com o passar dos anos, e a gente acredita também que com esses avanços legislativos, foi diminuindo um pouco o percentual de mulheres gestantes que tiveram essa decisão, enquanto de mulheres não gestantes se manteve um pouco estável. A gente pode ver com um certo entusiasmo, né, considerando que houve essa diminuição, mas ainda assim a gente considera que 30% de mulheres gestantes receberem como decisão o encarceramento, algo está errado, né? Então a gente considera esse percentual ainda muito elevado, e certamente ainda temos muitos desafios para o desencarceramento, né, de mulheres gestantes e mães. Sim, com certeza é muito grande ainda, né? E aí, Thaís, eu queria até que você complementasse, falando também a respeito de um outro dado que chama muito a atenção, que é revelado nessa pesquisa, que é a conclusão de que, apesar de uma mulher grávida até ter menos chances de ser presa preventivamente, porque a pesquisa mostra isso, né, comparado a mulheres que não estão grávidas, quando ela não é mais ré-primária, aí a gestação não é levada em consideração, não é isso? É isso, Karine, e existem vários fatores, né, que acabam acarretando esse tipo de operacionalização do sistema de justiça. Mas antes eu queria chamar a atenção para alguns pontos, né, que como a Paola bem disse, a Lei da Primeira Infância é muito extensa, abrange uma série de ações e uma delas diz respeito ao sistema de privação de liberdade. E quando a gente fala sistema de privação de liberdade, a gente está levando em consideração não só o sistema penal, que é o que acaba sendo, né, relacionado a esse aspecto da audiência de custódia, mas também ao sistema socioeducativo. Tanto que esse habeas corpus coletivo, né, que foi decidido em 2018 pelo STF, ele levou em consideração não só a situação das mulheres adultas privadas de liberdade, mas também as adolescentes privadas de liberdade. Isso quer dizer que esses dois grupos, né, que ainda que estejam em condições altamente distintas pelo exposto em lei, né, que a gente nunca deve borrar o sistema penal com o sistema socioeducativo, né, eles precisam sim ser atendidos pelo Marco Legal da Primeira Infância em razão dos dispositivos legais do Brasil que indica a prioridade absoluta da criança. É muito importante que a criança cresça em um ambiente saudável e, por isso, né, tanto as mulheres adultas privadas de liberdade quanto as adolescentes privadas de liberdade têm o direito à maternagem fora desse contexto de privação de liberdade. Então, assim, feito esse parênteses, né, é importante dizer que existe muita resistência do sistema de justiça e dos próprios atores do Poder Executivo, né, que implementam as medidas penais e as medidas socioeducativas, de garantir que essas crianças sejam abrangidas pelo Marco da Primeira Infância.
né? Isso se refere a resistências culturais, se refere, sobretudo, né, a uma perspectiva muito conservadora sobre a aplicação tanto da lei penal quanto da lei socioeducativa, né? Existe um valor na sociedade que acaba preservando, né, e priorizando a retribuição tanto do ato penal, né, quanto da infração, né, socioeducativa, que faz com que as mulheres e adolescentes, em geral, tendam a permanecer privadas de liberdade, ainda que elas estejam grávidas, amamentando ou tenham filhos pequenos. Óbvio, né, que isso é muito mais acirrado, é muito mais aguçado no sistema penal e menos aguçado no sistema socioeducativo, até porque tem menos adolescentes grávidas e lactantes no sistema socioeducativo comparado ao número de mulheres nessa situação no sistema penal. Mas a gente pode dizer que, no geral, no Brasil, existe essa resistência em aplicar a liberdade para esse grupo de pessoas, né, porque há uma tendência acreditar a penalização pelos atos cometidos a essas mulheres, né, e as adolescentes em geral. Agora, quando se tem, por exemplo, Thaís, uma decisão de que a criança não vai passar muito tempo com essa mãe que está encarcerada, qual que é o prejuízo também para ela? Existe prejuízo? Isso é uma forma de proteger ou também vai prejudicar a criança? Olha, na minha perspectiva, e de acordo com os dados levantados na pesquisa, eu acredito que é um grande prejuízo, né? A gente tem, como eu disse, a tendência no Brasil em achar que a privação de liberdade é regra, quando deveria ser exceção. Políticas, né, voltadas a formas alternativas de pena ou a aplicação de medidas em meio aberto no socioeducativo ainda são vistas com resistência. E o efeito disso, né, pensando essa discussão sobre primeira infância, é garantir uma situação altamente precária, tanto para as mães, mas sobretudo para os seus filhos, né, que vão crescer em um ambiente longe, né, do contato materno. E existe ainda um outro problema de gênero sobre o assunto que é pouco mencionado, que, em geral, quem vai cuidar dessas crianças são as outras mulheres da família, né, avós, tias, irmãs das mulheres que estão em privação, das adolescentes que estão em privação de liberdade, o que gera uma sobrecarga de gênero, né, para além de causar um prejuízo para o próprio desenvolvimento da criança, ainda gera uma sobrecarga de gênero no ambiente familiar e, sobretudo, né, um reforço dos papéis tradicionais de gênero, porque, em geral, não se discute, por exemplo, nesse aspecto, a atribuição paterna de cuidado da criança. Essa atribuição é sempre vista como algo, né, uma tarefa feminina que precisa ser exercida pela mãe, e quando essa mãe, né, cometeu um crime, cometeu uma infração, e por isso não é vista, né, socialmente como desejável para atuar na função de maternagem, essa tarefa então é atribuída por um outro ente da família, também mulher, né, que também a quem se atribui essa tarefa de cuidado. Me permite, gostaria de complementar, Karine, claro, no sentido de que, invariavelmente, para a criança, a privação de liberdade da mãe traz prejuízos, seja pelo fato da permanência da criança junto com a mãe no ambiente carcerário, que não é um ambiente saudável para o desenvolvimento infantil, seja pela possível separação da mãe. Então, invariavelmente, a prisão domiciliar, né, essa mulher estar fora dos muros carcerários seria o mais adequado para o desenvolvimento tanto da gestação quanto do desenvolvimento infantil. E para fundamentar um pouco assim esse meu argumento, gostaria de destacar alguns dados da pesquisa quantitativa também, que demonstram quais são as condições, né, dessas unidades penitenciárias para atender a esses grupos. Então, na pesquisa quantitativa, além das análises com bancos, né, de dados, com sistemas informatizados, nós também aplicamos questionários, né, com algumas unidades penitenciárias femininas e mistas, e alguns resultados chamam muito a atenção, como, por exemplo, a não oferta em todas as unidades do pré-natal às mulheres. Então, nós tivemos um percentual de cerca de 24% das unidades penitenciárias femininas e mistas
que responderam à nossa pesquisa afirmaram que não teriam condições de oferecer o pré-natal para as gestantes encarceradas. Além disso, nós tivemos um percentual muito alto de unidades que falaram que não têm condições de oferecer materiais básicos de higiene para cuidado das crianças. Esses materiais que estou falando são fraldas ou materiais para banho, sabonete, shampoo, o que reflete com certeza, né, no bem-estar e na saúde das crianças. Além de que a maioria das unidades também, 75% aproximadamente, das unidades femininas, em torno de 90% das unidades mistas, informaram não permitir o acompanhamento familiar à mulher que está em fase de gestação ou em fase de amamentação. E certamente há efeitos, né, desse completo isolamento da mulher e da criança naquelas condições carcerárias. Ou seja, acho que é importante salientar, Karine, que toda gravidez ocorrida em ambiente de privação de liberdade, seja no sistema penal, seja no sistema socioeducativo, precisa ser compreendida como uma gravidez de risco. E essa dinâmica, né, de que a criança pode ficar, em geral, até 6 meses na unidade de privação de liberdade com a mãe e que depois, né, transferida à família, gera um sofrimento muito intenso, tanto a mulher quanto a adolescente, mas também para a família que está do lado de fora, né, o que a literatura especializada no tema chama de um processo de hipermaternidade seguido de um processo de hipomaternidade. A mulher precisa ficar ali na unidade de privação de liberdade com os laços muito fortes com a criança e depois de um período de tempo esses laços são desfeitos bruscamente, de forma sempre muito brusca, e a criança é remetida geralmente para essas mulheres que adotam essa tarefa de cuidado no âmbito familiar em liberdade. E são raros os casos em que tanto a adolescente quanto a mulher adulta vai conseguir manter o contato mais perene com a criança, como a Paola bem disse. Então, tanto a gravidez como o período de lactação são períodos de muito sofrimento, né, depois seguido do que a literatura chama dessa hipomaternidade, caracterizada pelo rompimento brusco dos laços maternos, que acaba gerando sofrimento para todos os atores envolvidos. Com certeza, Thaís. E, aliás, na época em que foi feita toda essa pesquisa, ainda tinha um componente que potencializava o problema das gestantes e dos bebês viverem encarcerados, né? Que foi a pandemia da Covid, né? Foi e continua sendo, né? Um elemento que torna o problema mais grave, né, Thaís? Sim, exatamente. Na verdade, isso foi um dos grandes desafios da pesquisa, Karine, pelo menos da pesquisa qualitativa, né? De que a gente não conseguiu ter contato com as mulheres e as adolescentes privadas de liberdade em razão da pandemia, e por isso o foco das conversas que a gente realizou, já que a pesquisa foi baseada na realização de entrevistas semi-estruturadas, foi com os atores públicos, né? A gente teve, eu e uma outra consultora, a pesquisadora Luciana Garcia, a gente teve contato, sobretudo, com atores do sistema de justiça e do poder executivo, além da sociedade civil. Mas justamente esse desafio de pesquisa se deu em razão das medidas sanitárias implementadas nas unidades de privação de liberdade. A principal medida sanitária nesse sentido, tanto nos centros socioeducativos quanto nas unidades prisionais, foi a restrição de visita, né, o que dificultaria em muito a realização de uma pesquisa no escopo dessa efetuada pelo PNUD e pelo CNJ. Se isso teve impacto para a gente no processo de realização de visita, imagina para as mulheres que têm filhos fora do ambiente de privação de liberdade, né? Os laços afetivos foram cortados ainda de forma mais brusca em comparação com uma situação de normalidade de saúde. As visitas foram suspensas, né? As mulheres, as adolescentes não podiam encontrar os seus filhos, né? Inclusive o CNJ chegou a recomendar no início da pandemia, através da recomendação 62, que pessoas com esse perfil, né, que mulheres, mães, lactantes, gestantes, fossem liberadas dos ambientes de privação de liberdade, já que elas constituiriam grupos de risco
e poderiam, assim, ter maiores chances de ter problemas, né, caso fossem infeccionadas pelo vírus. Só que a gente sabe, né, que essa medida, essa recomendação teve um efeito muito curto, tanto no sistema penal quanto no sistema socioeducativo, sobretudo no sistema penal, né? E com isso o que a gente pode dizer é que os laços, né, familiares, e em especial os laços, né, de maternos, nesse contexto restaram ainda mais prejudicados, né? Algumas medidas foram acessoriamente implementadas, como, por exemplo, conversas digitais entre as pessoas privadas de liberdade e seus familiares, mas a gente sabe também que essas medidas foram muito descontinuadas e muito contextuais, né? Alguns estados, por exemplo, têm dificuldade de acesso à internet. Então, como garantir que uma mulher vai conversar com seu filho num local em que tem precariedade digital? E então, o que a gente pode dizer é que a pandemia de Covid-19, além de ter dificultado a liberação de determinados atores dos ambientes de privação de liberdade, como as mulheres presas, sobretudo, né, dificultou também a manutenção dos laços afetivos, prejudicando o desenvolvimento da maternagem nesse contexto. Sim. E, Paola, eu queria que você falasse sobre um problema que foi levantado, que foi a insuficiência de dados estatísticos, né, quanto ao perfil dessas mulheres, por exemplo. Como é que foi identificado isso? Algum órgão deixou de passar informações para vocês? Algum banco de dados não tinham informações que seriam ricas para vocês? Perfeito, Karine. Obrigada pela pergunta. Acho que isso diz respeito a mais um dos desafios da pesquisa, né? A Thaís muito bem estava colocando todo o desafio que elas enfrentaram no que concerne à pandemia. E na pesquisa quantitativa, o nosso maior desafio foi encontrar dados que pudessem responder às questões referentes a mulheres gestantes, mulheres mães e também às adolescentes privadas de liberdade. Cumprindo o propósito de um diagnóstico, como era o nosso projeto, nós lançamos mão de muito esforço para reunir todas as bases de dados possíveis do sistema de justiça que nos trouxessem informações a respeito desses temas e desses públicos. Não à toa, reunimos, como eu falei anteriormente, mais de 10 bases de dados. O que acontece é que grande parte dessas bases de dados do sistema de justiça não tinham preenchidas as informações adequadamente a respeito de se aquela mulher estava gestante, se era mãe, se tinha filho. Né? É uma informação que, por mais que houvesse esse campo em algumas bases de dados, havia uma grande incidência de não preenchimento dessa informação. E isso nos fala muito sobre como né, o contato na ponta com essa mulher. Será que esses atores acham essas informações realmente relevantes para se ter registrado? Se a gente tem todas essas normativas que Thaís e eu já citamos, né, que visam, que têm a intenção de proteger essas mulheres, a gente precisa saber quem são elas e quais são as informações a respeito delas para poder garantir a norma. Uma estratégia que nós tomamos diante disso foi um pareamento de dados, que foi um grande mérito da pesquisa, e aqui eu gostaria de mencionar, né, que isso foi realizado por uma equipe ampla e capacitada, que foi um pareamento de dados entre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do CNJ, com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então, quando nós estávamos analisando os dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, nós observamos que nós não teríamos ali todas as informações que a gente precisava e construímos, então, um pareamento com uma outra grande base de dados que sim, e tem um preenchimento adequado de informações, não só sobre gestação e maternidade, mas também sobre o perfil social e racial das mulheres. Nesse caso, como o cadastro único ele é direcionado, né, a um perfil determinado de renda, que são de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza,
o nosso recorte ficou centralizado, né, nesse aspecto, mas isso está totalmente coerente com o perfil de pessoas, né, que costumam ser encarceradas no Brasil. Então, com isso, nós conseguimos vários dados, né, a respeito dessas mulheres, e um deles foi observar que mesmo dentro do CAD único, que tem esse perfil de renda, as mulheres encarceradas, gestantes e mães têm o perfil socioeconômico mais desprivilegiado. Ou seja, quando a gente analisou a renda de mulheres dentro do CAD único entre encarceradas, não encarceradas, mães e não mães, as mulheres gestantes, mães e encarceradas tinham renda ainda mais inferior. Então, fica aqui uma reflexão a respeito da importância da produção de dados, do preenchimento das informações completas, né, das mulheres em todos os nossos sistemas informatizados, seja do Poder Judiciário como de outros setores, né, do poder público, para que a gente tenha cada vez mais conhecimento sobre quem são essas pessoas e para poder compreendê-las melhor e aplicar de fato as normas e produzir políticas públicas. Com certeza. Muitas descobertas, né? Numa pesquisa tão ampla, tão desafiadora como essa e tão relevante, né? Eu parabenizo vocês por isso, por esse levantamento, todo esse trabalho todo. E a gente encerra a entrevista por aqui. Muito obrigada pela participação, Paola e Thaís. Eu que agradeço pela oportunidade, Karine. Uma grande satisfação estar ao lado da colega Thaís também e representar aqui uma equipe muito ampla de pesquisadores deste diagnóstico. Obrigada. Eu faço as palavras da Paola minha, é um prazer estar aqui conversando contigo, Karine, poder expor dados de uma pesquisa tão importante e que, como a Paola resumiu muito bem, né, nessa resposta final dela, acaba deflagrando, né, as desigualdades de classe, de gênero e de raça do nosso país que a gente precisa tanto reverter. Né? Então, foi um prazer poder discutir isso com vocês e fazer parte dessa pesquisa tão fundamental. O prazer é todo nosso. E eu também agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher.